que foi que eu sonhei? Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Tenho A partir deste momento, de quem não é, retomaremos assim que do outro lado sim nosso momento eu de culto chegarei. e de reflexão Não estou no sozinho, tema proposto: tenho Jesus comigo em minha a quem casa. nada lhe Mais uma resiste, reflexão pois é nos evangelhos Rei. sobre este tema. Sim, o dono deste mar também é teu Pacifica, dono. Senhor, os nossos corações, sentimentos guardados na paz que excede todo entendimento. Eu sei, está te ensinando. A voz daquele que acalma o mar, Te aquieta-te, ensinando a depender, e o mar te ensinando a silencia e a confiar calmaria e chega. até a perceber quando é hora de Lançando parar. sobre ele toda a vossa Não ansiedade, ele parar tem de cuidado de vós. avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima A tua voz, tua Senhor, rota ele vem e altera o caminho altera e dá rumo ao barquinho, e dá rumo e no meio da assim te tempestade, guiará abre um ao lugar caminho. seguro, a calmaria, A voz como a voz de um trovão que despedaça a penha a calmaria. e o cedro do Líbano. Fala conosco, Senhor. Mais uma canção estaremos acompanhando neste momento. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus
se viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aquele que só diz uma palavra, o mar se acalma, e o servo do centurião fica curado. Mas o Deus Basta que uma me palavra, enviou Senhor. aqui sabe de tudo. Quando ouvirmos neste momento tua voz, tua palavra, Ele me mandou seremos falar alcançados nas mais diversas circunstâncias que estivermos vivenciando. Assim, Ele está enviando a tua palavra contempla o doente neste momento, pra sua alma. o desesperançado, o angustiado, o deprimido, Enxugue essas lágrimas aquele do que se rosto encontra internado e sob um diagnóstico altamente negativo, desolador vai passar. e Eu triste. sei que essa luta logo A vai tua palavra, Senhor. Tá doendo, mas Basta uma não vai palavra querer parar. e seremos transformados, iluminados, Em você morrer, quebrantados. você precisa crer. Assim, Senhor, abrimos os nossos ouvidos A solução pra tudo que e os nossos corações recebem a tua preciosa palavra como semente que cai em boa terra. perdeu. Só não se Sejam assim os nossos corações neste momento. de Deus. Contempla os nossos amados irmãos em Juazeiro, Igreja Batista Vida Nova e todos que nos ouvem neste momento, com a tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. É bom mais uma vez estarmos juntos e compartilhando um momento tão especial
não por minha pessoa, mas porque a palavra do Senhor pode ser neste momento o divisor de águas. A palavra do Senhor pode neste momento fazer aquela transformação, regeneração, aquela mudança que tanto você precisa, que nós precisamos. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando ouvimos a palavra do Senhor, ela é a matéria que o Espírito Santo utiliza para alcançar os nossos corações e causar assim toda a regeneração, toda a transformação, toda a mudança eficaz, poderosa e que a vontade do Senhor tem para as nossas vidas. O que Deus quer de nós? Sua palavra responde. O que Deus está me dizendo nesta palavra? Pode ser uma boa pergunta introdutória para ouvirmos a sua palavra. O que Deus quer me dizer nesta palavra? Quero agradecer a cada amado irmão, a cada casal, família, aos pastores amigos que estão de maneira generosa nos acompanhando neste momento. Não porque seja eu que estou falando, mas porque compartilhar a palavra é o que temos de melhor. Este domingo estamos no terceiro título, na terceira reflexão do tema Jesus em minha casa. Fazem 3 domingos hoje que nós demos início a este tema Jesus em minha casa. Aproveitando toda esta circunstância de quarentena, de pandemia, as pessoas estão mais voltadas para suas casas, um certo confinamento, agora menos do que antes, mas tudo isso, por certo, causou um novo prisma, um novo olhar, uma nova maneira e perspectiva para a família. Aproveitando este momento, dei início a este tema Jesus em minha casa, procurando nos evangelhos as casas em que Jesus esteve, e estou encontrando sempre algo maravilhoso, sobretudo a salvação, quando ele visitou determinadas casas. O primeiro título foi a casa que Jesus visitou, mas não entrou. Foi a casa do centurião. Ele deu apenas, instigado pelo próprio centurião, que esboçou e expressou uma fé extraordinária, porque fé não é tudo igual. Existem níveis, existe uma diferença que se estabelece de fé em fé, de pessoa para pessoa. O centurião sensibilizou e chamou a atenção de Jesus, quando disse para Jesus: não precisa ir à minha casa, basta dizer uma palavra e o meu servo sarará. Cortou o coração de Jesus, que expressou, está diante da manifestação e do movimento de uma fé
que em todo Israel não encontrara. O centurião não era israelense, israelita. A segunda casa foi a casa que Jesus entrou e a enfermidade saiu, a casa da sogra de Pedro. O Jesus de Pedro é o Jesus também da sogra de Pedro. O meu Jesus precisa ser o Jesus da minha família, não tão somente em um fechamento de egoísmo, olhando para o próprio umbigo, esquecendo-se de orar o Pai Nosso, nosso, pão nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Nós não podemos chegar diante de Deus Pai sozinhos, sem o nosso irmão, sem a nossa família. Ninguém chega sozinho diante de Deus, porque Ele vai perguntar: cadê teu irmão? Ou Caim, cadê teu irmão? E Deus não pergunta, não é porque não saiba. Ele pergunta para causar, Ele pergunta para introjetar, Ele pergunta para provocar um loop interior, aquele voltar-se para dentro e dizer: o que é que eu fiz, por que eu fiz, onde eu deixei, por que eu deixei, e afinal por que eu matei. Deus perguntou a Caim por Abel. Ninguém chega diante de Deus sozinho. Se você o chama de pai, tem que levar consigo sua família, seus irmãos, e dizer: Pai Nosso, não Pai meu. Em um egocentrismo, em um humanismo, que a referência é apenas o homem. A referência nossa cristã, ela está fora de nós, em Deus. Ela é teo-referente, Theos, Deus, referência em Deus. Hoje, lhe convido a, juntamente comigo, o texto de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, quero compartilhar outra casa que Jesus esteve e algo maravilhoso aconteceu. Mateus capítulo 9, a filha de Jairo. Se você desejar, abra sua Bíblia ou acompanhe. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O tema é Jesus em minha casa. O título nesta noite é justamente a casa em que Jesus entrou e a morte saiu. A casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Nunca se falou tanto de morte como nestes dias. Acabamos, às vezes, até banalizando a palavra. E este texto, de propósito, vai ressignificar a morte, porque o autor da vida, Jesus, entra na casa de Jairo e a morte sai. Porque a vida e a morte não podem conviver no mesmo espaço, no mesmo tempo. Sobretudo a vida em abundância, a vida eterna. Jesus é a vida. Jesus, ele não tem vida. É mais do que isto. Entenda, ele é a vida
Quem tem vida somos nós. Nós temos vida, porque Ele comunicou vida a nós. O animal tem vida, porque Ele comunicou vida. Mas ele não tem vida, porque ele não recebeu de outrem. Ele é a fonte da vida. Dele emana toda a vida. Deus, Jesus é a vida. Nós temos a vida. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Portanto, a casa que Jesus entrou e a morte saiu. Você sabe, juntamente comigo, que o pecado ocasionou 3 tipos de morte. Morte espiritual, quando o homem pecou, afastou-se e afastado de Deus, expulso do jardim da presença de Deus, quando se estabeleceu a condenação sobre a humanidade via pecado, a primeira morte, a morte espiritual, caiu a coroa de nossa cabeça, o homem caiu. Primeiro tipo de morte. O segundo tipo de morte é a morte física, que vem na esteira da primeira. A morte física é a morte do corpo, da carne. Esta, até os animais sofrem e passaram a sofrer por causa do homem. O segundo tipo de morte, morte física. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. O pecado ocasionou 3 tipos de morte, porém, Jesus restaura, estanca, restabelece e traz vida para os 3 tipos de morte. Jesus traz vida em abundância, porque aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, melhor dizendo, superabundou a graça. Um pouco de pecado, muito mais graça sobre aquele pecado. A graça é maior do que a tentação. O escape vem junto. Ele não nos deixa tentar além do que podemos. Ele nos dá mais graça além da quantidade daquele pecado. Louvado seja Deus, porque Ele é bom. Graça é favor que não merecemos. Na graça Ele nos dá o que não merecemos. Isso é graça. Portanto, a casa que Jesus entrou e a morte saiu. Vamos ver no texto que a morte foi ressignificada. Tem um jeito diferente de olhar para a morte. Ela continua impactante, ela continua doída, ela continua fazendo chorar, trazendo tristeza, solidão, perdas. Mas Jesus ressignifica e nos dá um novo prisma, um novo olhar para a morte também. O texto de Mateus capítulo 9, versículo 18, nos diz assim: enquanto ele lhes falava essas coisas,
aproximou-se um dirigente da sinagoga e se prostrou diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe tua mão sobre ela e viverá. Primeiro versículo do capítulo 9. A casa de Jairo, Jesus entrou e a morte saiu. Queridos irmãos, o texto começa contundente e muito afiado, porque eu não esperava que um dirigente de sinagoga, que um homem afeito às leis e conhecedor das leis, um homem se prostrasse ante Jesus, reconhecendo o que os demais judeus não reconheceram, porque no movimento de Jairo existe primeiro um movimento de reconhecer em adoração. Prostrou-se. Era proibido ao judeu prostrar-se ante qualquer imagem, qualquer pessoa, qualquer figura. Jairo prostrou-se, um movimento de muito reconhecimento de alguém bastante suspeito. Jairo era um principal da sinagoga. Uma outra palavra que Jairo expressa e que me impressiona é ele entender que Jesus pode impor. Ele convida Jesus e diz a Jesus: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão. Este é o segundo movimento que me chama a atenção em Jairo. Ele olha para Jesus e diz: impõe tua mão. Esta expressão, impõe tua mão. A mão de Jesus imposta. Daí vem o entendimento de poder, de autoridade. O problema é que não é impor as mãos sobre algo banal, impor as mãos sobre uma enfermidade que já seria difícil. Jairo está dizendo que Jesus pode impor as mãos sobre a morte e detê-la, restaurá-la. O que Jairo entende aqui é superior. O que Jairo entende aqui é de nos deixar boquiabertos, pasmados diante desta perspectiva poderosa, porque vem de um homem da sinagoga. A sinagoga era muito um povo hostil, uma liderança que expressava hostilidade com Jesus. E Jairo faz dois movimentos que me chamam a atenção. Quando ele diz uma palavra difícil de se dizer. Jairo diz pelo menos duas palavras aqui difíceis de se dizer. A primeira palavra é: minha filha acaba de morrer. Que palavra difícil. Que palavra dura. Que palavra que machuca. Que palavra que dói. Que faz entalar. Que sentimento, o que é que se passa pela alma deste pai? A sua casa, o seu lar está dilacerado,
em ruínas, luto, pranto, choro, a sua casa caiu. Ele diz uma palavra difícil de se dizer e que os brasileiros estão dizendo neste momento. Minha filha acaba de morrer. Que coisa difícil de se dizer. Meu pai acaba de morrer. Minha mãe acaba de morrer. Acabei de abrir o WhatsApp e tinha uma mensagem do pastor Samael dizendo que a mãe do pastor Lucas acabara de falecer. Meus pêsames, minhas condolências, meus sentimentos, enfim, minhas orações pelo pastor Lucas e toda a sua família neste momento tão difícil. Jairo foi ao encontro de Jesus e diz uma palavra difícil. Minha filha acaba de morrer. Ele continua no versículo: mas vem, impõe tua mão sobre ela e viverá. Outra palavra difícil. De onde é que este homem encontrou fé? A fé nos movimenta de maneira absurda, de maneira surpreendente. A fé não pode ser engessada, não pode ser padronizada. Jesus curou pessoas que não tinham fé. Jesus curou outras pessoas e Jesus perguntou: você tem fé? O outro disse: aumente minha fé. Me ajuda, eu não tenho fé. Aumenta minha fé, Senhor. A fé não é padronizada. Quando a gente padroniza a fé, a gente erra e erra muito. Quando a gente espera que Jesus haja de um jeito padrão para todos os movimentos da vida, a gente erra e se fragiliza. Presta atenção. Um dia Jesus andou sobre as águas. Outro dia ele andou no barquinho. Outro dia ele andou de jumento. Outro dia ele andou a pé, mas não padronizou. No mar, andou sobre as águas, mas também no mar ele andou no barquinho. Não dá para padronizar, não dá para engessar a fé. Às vezes somos surpreendidos. Este homem da sinagoga, chamado Jairo, ele surpreende no versículo 18, pelo menos por 3 movimentos inesperados. Primeiro ele cai aos pés de Jesus, prostrado aos pés de Jesus. Poderia ser censurado. Os judeus não gostavam disso. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Mas a gente é quem sabe da dor da gente. A gente é quem sabe onde é que o nó aperta. Quando dói. Quando a gente se coloca no lugar do outro. Eu conto uma história que serve para ilustrar. Um homem tomou um trem e vinha com suas crianças. E as crianças estavam correndo, pulando, bagunçando tudo e as pessoas incomodadas. E o homem não dizia nada, não reclamava, cabisbaixo. E as crianças brincando, perturbando dentro, crianças pequenas.
perturbando dentro do trem. Aquele pai não dizia nada, continuava cabisbaixo. Um homem incomodado, uma pessoa incomodada, foi até ele e disse: os seus filhos estão incomodando todo mundo, gritando, pulando, bagunçando, o senhor não vai fazer nada? Foi aí que o pai levantou os olhos, a cabeça e disse: é que a mãe deles acabou de morrer. Neste momento, ninguém mais queria repreender e reclamar as crianças, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro, o sofrimento do outro. Quando a gente se coloca, se sensibiliza. Quando o pai disse à mãe deles: eu estou vindo do hospital e a mãe deles acabou de morrer, ninguém mais queria reclamar as crianças, porque a dor, o que o outro estava sentindo, foi sentido agora. Jairo se prostrou diante de Jesus, o reconhecendo. Quando a gente sente a dor da gente, quando é na nossa família, eu espero que esta pandemia, eu espero que este momento tão difícil que o mundo e agora o Brasil, o epicentro do mundo, agora o Brasil, está sofrendo, eu espero que tomemos decisões radicais, ou seja, decisões de raiz, para mudar o relacionamento pessoal, o relacionamento familiar. Esperamos e esperemos que este momento difícil possa mudar o jeito de fazer família, o jeito de olhar família, o jeito de criar filhos, o jeito da conjugalidade, o jeito de priorizar. Esperamos que este momento possa nos levar a profundas reflexões. Você não vai ser mais o mesmo. Vai precisar priorizar. Quando é com a gente, o protocolo cai. Quando é com a gente, a timidez fica de lado. Jairo correu no meio de todo mundo, prostrou-se nos pés de Jesus. Ele não queria saber de censura, ele não estava preocupado com o que iam dizer dele, mesmo sendo judeu e chefe da sinagoga. Prostrou-se porque estava sentindo uma dor superior, a dor de perder a filha, de alterar a ordem. Os pais vão primeiro, quando o filho vai primeiro, dói mais ainda. E o versículo 18, prostrou-se diante dele. A palavra dele aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula. Jesus é Deus. Jesus é o totalmente outro, o grande, o eu sou. Jesus é único. Está com letra maiúscula. E Jairo dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe, a mão de Jesus impõe sobre a morte. A mão de Jesus impõe sobre o inferno. A mão de Jesus impõe sobre o mal. O mal não está descontrolado. O mal não está de maneira a escapar da soberania do Senhor dos exércitos, do Senhor que a sua voz acalma a tempestade. Impõe a mão, levanta a mão sobre ela. De onde este homem foi buscar tamanha fé?
quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, você vai precisar de fé. Você vai precisar exercitar sua fé. Ponha em movimento sua fé, mas em movimento em direção a Jesus. Você vai precisar de fé. Estes dias no Brasil, este tempo ruim, tenha fé, acredite. A fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus e aumente sua fé. Leia a palavra do Senhor e aumente sua fé. Escute mensagens e aumente sua fé. Leia bons livros e aumente sua fé, porque eles tratam, muitos bons livros tratam da palavra do Senhor. A casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Jesus deu um outro sentido para a morte. Versículo 19, porque o 18 termina quando Jairo diz: impõe a mão. Ei, irmãos, quando Deus impõe sua mão, o mal estanca. Quando Jesus impõe sua mão, o terremoto para. As grades se abrem. O mar se abre. Quando Jesus impõe sua mão, a pandemia vai embora. Portanto, prostre-se ante Ele. Adore a Jesus. E leve sua dor aos pés de Jesus. Coloque ante Ele sua aflição. Como é difícil dizer: minha filha acaba de morrer. Talvez seja a frase mais difícil para um pai. Acabei de perder minha casa. É ruim, mas não é tão arrasador. Acabei de perder um carro. É ruim, mas não é tão prejuízo. Mas quando se diz acabei de perder minha filha acabou de morrer, uma das frases mais difíceis para os pais dizerem. O versículo 19 me chama a atenção, porque e levantando-se Jesus não disse nada. Para que dizer? Fazer é melhor que dizer. Dizer e fazer em Jesus é o mesmo movimento. Porque Ele é a palavra. Ele é o Logos. Ele é a ação. Jesus, o versículo 19, e levantando-se Jesus, o seguiu com seus discípulos. Jairo chegou, entregou sua dor, convidou Jesus, surpreendeu entre aspas. Jesus é Deus e nada o surpreende. Jesus é Deus e nada o toma de improviso. Jesus é Deus e nada lhe assusta. Jesus é Deus e nada lhe escapa. Mas existem pessoas que dizem coisas que ficam marcadas na história. Existe gente, existe pessoas e pessoas, existe fé e fé. Não são todos iguais, não são todas iguais.
Este Jairo aqui é surpreendente quando ele diz: minha filha acaba de morrer, mas o Senhor vai lá, impõe a mão, impõe a mão, impõe a mão, e ela vai se levantar. Jesus se levantou e foi e não disse nada. Ele não disse nada. Levantando-se Jesus, o seguiu com seus discípulos. Queridos irmãos, o que está acontecendo aqui, o que está para acontecer aqui, neste texto de Mateus capítulo 9, de 18 em diante, o que está acontecendo aqui é algo extraordinário e extraordinariamente novo. O que está acontecendo aqui é de uma ordem nova sendo estabelecida no reino de Deus, na terra. O reino de Deus chegou. O que está acontecendo aqui é superior. Vou lembrar vocês o versículo 18, quando começa assim: enquanto ele lhes falava essas coisas, Jairo se aproxima. Olha o que diz o versículo. Enquanto Jesus falava essas coisas, Jairo se aproximou de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais as coisas que Jesus falava? Porque o texto diz: enquanto Jesus falava essas coisas, Jairo se aproximou. Quais as coisas que Jesus falava? O contexto diz, o versículo anterior, o 17 e o 16 diz: Jesus estava falando do vinho novo. Uma metáfora. Jesus estava falando de uma simbólica. O vinho novo que acabara de chegar e que as vasilhas velhas seriam arrebentadas, porque o que ele estava trazendo era de uma ordem nova, superior. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quais são as coisas que Jesus estava falando aos seus discípulos? E Jairo veio e interrompeu. Jesus falava do vinho novo. A partir deste momento, uma nova maneira de ver a morte, uma nova maneira de enxergar a fé, uma nova maneira de ver Jesus, uma nova maneira de expressão, tudo novo nesse texto, porque uma nova ordem. O vinho novo acabara de chegar, Jesus estava trazendo um vinho novo. Era tão novo que ia arrebentar as estruturas antigas, os padrões antigos, os pensamentos bitolados, rotulados. O que ele estava trazendo era tão novo que a sinagoga não aguentaria. E começou em Jairo. Prostrou-se para adorar Jesus. E expressou uma fé maravilhosa, surpreendente. Então Jesus estava trazendo algo novo. Versículo 19, levantando-se Jesus, o seguiu com seus discípulos. Queridos irmãos, no caminho da casa de Jairo, acontece um outro movimento de fé. Jesus levanta-se e vai para a casa de Jairo, atendendo um movimento de fé incrível, um movimento de fé abundante. Jairo diz: vem, põe tua mão, minha filha vai se levantar, a morte vai ceder embora. Mas enquanto Jesus se levanta e vai no caminho da casa, um outro movimento no meio do caminho. Jesus está indo para uma casa, mas de repente sai de uma casa uma mulher. Olha o movimento de fé, dois movimentos. Enquanto ele vai atender Jairo,
uma mulher que há 12 anos, hemorrágica, derramando sangue, gastara tudo quanto tinha. Esta mulher vem em uma fé silenciosa. Esta mulher vem e, diferente de Jairo, enquanto Jairo fala, impõe tuas mãos sobre minha filha, esta mulher chega e diz assim, consigo mesma, se eu tocar nas suas vestes. Percebe os dois movimentos? Jairo diz, impõe tuas mãos. A mulher diz, se eu tocar nas suas vestes. Aqui tem um encontro de duas expressões de fé. Aqui tem um encontro de duas expressões de fé, com uma superioridade digna de registro na Bíblia. Jairo e a mulher, do fluxo de sangue. Jairo fala algo cortante e a mulher faz algo surpreendente. Ela diz, ele é tão, ele é tão grande, ele é único, ele é o que eu estou pensando, que até as suas vestes estão impregnadas de poder. Ele derrama poder. Ele não fica contido nele, está até nos seus vestidos. Eu vou tocar na orla dos seus vestidos e eu vou ficar curada. Jesus vai para a casa de Jairo e uma mulher sai da casa dela. Porque eu não acho, conjectura minha, eu não acho que esta mulher estava no meio da rua o tempo todo. Ela vem da casa dela. O sangue a deixava imunda. Tocar no sangue fazia a pessoa imunda. O judeu tinha muito trato com o sangue. O judeu tinha muito cuidado com o sangue. Por isso me faz pensar que esta mulher saiu de sua casa com um propósito, enquanto Jesus se levantou para ir para a casa de Jairo. Então aqui temos dois movimentos de fé, duas expressões de fé surpreendentes, maravilhosas. E aí, queridos irmãos, o restante do texto vai terminar de maneira maravilhosa. O restante do texto vai nos surpreender. Quando Jesus entrar na casa de Jairo, impor as mãos. Quando Jesus chamar a morte de sono, ressignificou. Ele está trazendo algo novo, o vinho novo. Morte não é mais morte. Os 3 tipos de morte se tornarão 3 tipos de vida. O que vai acontecer neste movimento de Jesus indo à casa de Jairo? A mulher o tocando no meio do caminho. Surpreendentemente, ele vai ressignificar. As pessoas estão chorando, começam a rir, porque não entendem nada. Depois ficam mudas, silenciadas. Portanto, vou parar aqui e no próximo domingo, Mateus capítulo 9, de 18 em diante, a casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Jesus entrou e a morte saiu. No próximo domingo, você é meu convidado. Muito agradecido por me acompanhar até agora. Não terminei a mensagem.
Mas no próximo domingo, se o Senhor assim nos conceder, trataremos sob este título. O tema é Jesus em minha casa. O título deste domingo é A Casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Portanto, no próximo domingo, a partir das 19 horas, pelo Facebook da pastora Gilmara Amorim, você pode nos acompanhar e assim estaremos compartilhando os finalmente deste texto, o grande final deste texto. Portanto, nós vamos orar neste momento e agradecer pelo Espírito Santo despertar em nós esta fé. Vamos estar cantando e adorando ao nosso Deus. Vamos adorá-lo, vamos. Assim como Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe levou a sua maior dor. Jairo levou a Jesus a sua maior dor. Minha filha acabou de morrer. Que dor, que sofrimento. Entre comigo em oração agora pelo Brasil, pelas famílias brasileiras enlutadas, nossa região do Vale, nossa Juazeiro, Petrolina, nossos irmãos juazeirenses que estão internados em UTIs. Entre comigo neste momento em oração. Você conhece alguém que está doente? Alguém que testou positivo? Este momento é um momento de intercessão. Pai, Filho, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Traz a calmaria. Dá rumo ao barquinho que está desgovernado, à deriva. Leva a calmaria. A calmaria, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Sob os cuidados do Espírito Santo agora naquele hospital, naquela casa de luto, na casa do pastor Lucas. Ó Deus, nos leva ao outro lado, Senhor. Nos faça chegar naquele ponto de dizer: estamos livres, acabou, passou. Em nome de Jesus. Ele é o dono do mar. Também é nosso dono. Ele é o teu dono. Jairo entendeu. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do mar. Ele é o dono da tempestade. Ele impõe em suas mãos. Ó Deus, nos ensina em momentos assim a depender, a confiar, a buscar, a entregar, a priorizar. Nos ensina, Senhor, em momentos difíceis. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.
rumo à calmaria, rumo à calmaria, a paz que excede todo entendimento, que pacifica o coração, a mente, que guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É o que nós desejamos. Obrigado por sua generosa atenção. Eu tenho um canal aberto no YouTube e estou postando o endereço no Facebook. Se você quiser agraciar-me com sua inscrição, por favor, eu lhe agradeço muito. Através de sua inscrição eu posso alcançar mais pessoas com mensagens assim como esta. Então, você vai encontrar no Facebook o link e o endereço para inscrição no meu canal. Se assim você desejar, eu estou muito grato a esta sua disposição em se inscrever. No próximo domingo, a casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Eu não terminei o texto, eu aguardo você para juntamente comigo darmos assim continuidade. Abraço a todos, Deus abençoe. Batista Vida Nova, tô com saudade. Tô quase chorando. Se eu continuar aqui, eu choro de saudade de vocês. Deus abençoe, um abraço. Muito obrigado.